Mas vamos botar, Adriles, os desafios de uma mãe preta com um filho branco. Eu achei que eu ia ser mãe de uma criança preta. Sim. Eu achei que eu ia ser mãe de uma criança preta. Meu filho nasceu branco. Ele é meu filho, mas ele nasceu branco. Mas lá minha cabeça começou. Eu falei, peraí. Como vamos lidar com isso? E aí eu tive que criar, né? E aí eu tive que fazer o contrário. Como que eu vou criar um menino branco sendo uma mãe preta? Como que ele vai entender da onde ele veio e como que ele tem que agir fora de casa sendo branco? Sim, perfeito. Né? Não, muito porque é uma coisa muito você pensar nisso. Porque é muito doido. Ele precisa entender quem a mãe dele é e como que a família dele é. E se colocar neste lugar mesmo não tendo a cor da pele. Porque, né, é meu filho. Eu ouvi as duas lá concordando. Acho que uma é Fernanda Paes Leme, né? A outra a outra eu não sei qual que é o nome da loirinha. Eu não tenho ideia de quem é. Mas é famosa. Agora, Adriles, você consegue responder a pergunta delas? Sendo que ela fez uma pergunta e as outras só concordaram com uma pergunta. Não, você fala que eu fico com... Você fala que eu fico com preguiça dessas pautas, eu fico triste com essas pautas, porque isso é racismo. Isso é um problema, Marco Antônio, que inexiste no Brasil. Isso é um problema trazido por um discurso falacioso, de uma narrativa falaciosa, que o país é um país estruturalmente racista, que não é. Eu já falei aqui milhões de vezes, o racismo no Brasil é episódico, ele é pontual. Se há uma pessoa racista, assim como há uma pessoa assassina, uma pessoa estupradora, uma pessoa que é pedófila, são exceções da exceção da exceção, porque o país é essencialmente miscigenado. Essa moça provavelmente se casou com um homem branco, mais branco que ela, né? Menos melanina que ela, e gerou um filho que puxou mais ao pai, a cor da pele do pai. Isso não tem nenhum problema, ninguém vê isso como um problema. Ontem a gente estava falando de negros que querem pontuar um princípio de só se relacionarem com negros. Aí vão fazer o quê? Um medidor de melanina na pele. Não, você não é negro o suficiente. Você é meio mulato, meio mestiço, meio índio, meio cafuso. Tem que ser preto, preto retinto para transar conosco e para estabelecer uma raça negra. Isso é a coisa mais triste, mais racista que existe no mundo. Ou seja, o falso racismo, a falsa percepção de que existe um racismo hegemônico no Brasil, coisa que não há. Você olha na rua, você tem algum negro sendo humilhado, constrangido, xingado pela sua cor da pele? Não tem! Você vai no shopping, você vê um negro sendo empurrado para fora do shopping por causa da cor da pele? Não tem! Você vê um negro sendo demitido de uma repartição pública, de um lugar, de uma empresa, porque ele é negro? Não tem. Quer dizer, deve ter, mas é uma exceção entre 1 bilhão. Assim como é exceção um estuprador, um pedófilo, um assassino, um sequestrador. Pelo amor de Deus! Não existe isso. Aí quando você vê casais querendo procurar só pessoas negras, quando você vê uma mãe dizendo que é um constrangimento ter uma filha, um filho branco, porque não nasceu com a sua cor da pele. E como é que ela vai lidar com isso? Não tem que lidar com isso. Se ela casou com um japonês, se ela casou com um chinês, com um amarelo, com um branco, com um cafuso, com um índio, qualquer coisa, o Brasil não vê problema nisso. Quem vê problema nisso é, infelizmente, uma minoria completamente acéfala, completamente manipulada por esse identitarismo, que cria um racismo que não existe estruturalmente no Brasil, e aí cria um racismo reverso. Uma mãe sendo constrangida pela percepção de que tem um filho que não é tão negro quanto ela gostaria que ter. É ela que está discriminando o filho e que não percebe. E são essas pessoas eventuais que estão falando, olha, é um problema realmente, que estão estabelecendo esse racismo reverso, triste, melancólico, fruto de uma falsa narrativa de que existe um racismo estrutural no Brasil que não existe. E aí, Gustavo, ela deve pensar o seguinte: já que meu filho é branco, eu vou colocar para ele com 4 anos de idade os livrinhos em quadrinhos muito bem desenhados da Angela Davis. Depois eu vou dar o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. E depois eu vou dar, quando ele fizer 17 anos, o livro do Silvio Almeida, que fala de necropolítica e de racismo estrutural no Brasil. Aí ele vai entender o que é a nossa cultura negra, meu querido Gustavo. É o puro suco de ideopatia, meu caro.
Total, total. E ela tem que dar também para completar e aí salvar a cabeça dessa criança, né? Porque ela teria estragado dando essa bibliografia que tu sugeriu. Ela tem que dar um livro do Maurício Sodré, que é um intelectual de esquerda, e escreveu um livro, um intelectual de esquerda e negro, escreveu um livro sobre racismo dizendo que não existe racismo estrutural no Brasil. Não existe. É isso tudo que o Adriles falou ali. O racismo, é óbvio que existe o racismo, mas ele nunca foi estrutural, justamente por essa nossa característica de miscigenação. É por isso que nunca colou isso aqui. Porque as pessoas se relacionam sem olhar a cor. Essa é a grande questão. E olha o peso, aí eu quero pegar um outro aspecto dessa fala dela. Olha o peso que ela está colocando nessa criança. Olha a responsabilidade que ela está jogando nos ombros. Olha, tu tem que saber lidar, porque a tua mãe é negra, a gente vive numa família assim, o mundo é assim. Cara, coisa nenhuma. Tu acha que os amiguinhos dele da escola estão ligando, estão achando até legal que a mãe dele é uma artista da Globo. Não estão nem aí se a mãe é negra, se o pai é amarelo, azul. Não tem nada a ver. Entre crianças não existe. Ela está colocando um peso, ou seja, ela está criando um militante. É isso que ela está fazendo. E eu concordo com a Adriles. Certamente ela deixou transparecer que ela tem constrangimento de ver que o filho não é negro, como ela. Ela tem um constrangimento. Olha que grave isso, porque, porra, mãe é mãe. Ela tá, de certa forma, negando o filho dela. Não, pois ele é branco, então não sei como é que eu vou lidar com isso. Imagino qual foi a decepção dela na maternidade, quando nasceu o filho, caraca, é branco. Entendeu? Pelo amor de Deus, é teu filho, cara. E não bota um peso desses em cima dos ombros de uma criança. Mas é um problema, porque ali, aquelas outras patetas, né? Ah, nossa, perfeito, a reflexão. Cara, perfeito o quê? A mulher tá falando uma bobagem absurda, criando uma situação que não existe. Eu concordo com o Adriles. O racismo existe no Brasil? Não tenho a menor dúvida. Ele é estrutural, jamais foi e jamais será. Vai ser... Eu vou falar uma coisa para você. Vai ser uma criança criada numa cultura de ressentimento. Ela nasceu como opressora. Ela vai ser criada como culpada. Ela vai ser culpada. A mãe irá culpá-la. Esse é o discurso de uma mãe que vai culpar o filho pelos maus do mundo. Aí a pergunta que fica é, vamos conversar daqui a uns 10 anos, 15 anos para ver como é que tá essa criança. A grande questão é bem interessante, tipo assim, ela provavelmente, eu não sei também, mas o marido dela é branco. Ou seja, todo esse discurso anti-branco, né, que o movimento negro tem, já fica meio capenga. E aí, quando nasce um filho branco, o que ela vai fazer? Ela vai culpar o filho pelo racismo que existe no Brasil? Olha que absurdo. Ela escolhe isso. um homem branco, aí fica triste porque o filho nasce branco. Então ela mesma é racista contra o marido. É uma confusão tão grande, é uma miscelânea tão de besteiras que não existem. A gente tem problemas tão graves no Brasil. Aí você cria um problema que não existe e aí gera um tipo de preconceito da própria mãe com o próprio filho. É completamente esquizofrênico isso. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adriles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.